Muito bem. Hoje é dia 10 de julho já, gente. E com a graça de Deus, nós estamos aqui para compartilhar também a palavra do Senhor neste culto que é para Ele, não é verdade? E hoje eu vou convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 37. Semana passada, naquela mensagem, Lança em suas redes, eu mencionei algo sobre isso, e aí o meu coração não saiu mais disso, Fábio. Também conhecido como Alves, né? E aí ficou nisso, e quando fica, Janaína, não adianta, tem que ser do jeito de Deus mesmo, né? Então eu vou compartilhar essa palavra que Deus pôs no meu coração. O Salmo 37, nós vamos ler esses versículos aqui do 1 até o 7 apenas, tá bom? Para que a gente possa conversar um pouquinho. O horário já está avançado, então eu preciso cuidar aqui, né? Para não me estender demais. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé um instantezinho? Sempre vale a pena. É assim uma atitude nossa na presença de Deus. Né? Se você pode, faça isso. Se não pode, esteja à vontade para permanecer sentado sem problema. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 37, versículos de 1 a 7. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. E o Salmo continua, mas vamos ficar apenas com estes 7 versículos. Ore comigo agora, você também, está bem? Aqui desde casa. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, hoje de manhã temos sido abençoados, com a oportunidade de estarmos aqui com toda a liberdade. Nós viemos ao encontro uns dos outros para nos encontrarmos com o Senhor. Pelo Teu Espírito, dá-nos a Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, aquecendo o nosso coração, aperfeiçoando a nossa vida, que, ó Deus, está organizada nesse compromisso com Jesus. Nós te agradecemos por cada momento especial que já desfrutamos aqui, declarando a nossa fé, orando, ó Deus, participando com a família da Vivi, na história do Miguel, diante do Senhor, contribuindo, acolhendo, abraçando, orando pelas nossas crianças, e agora a Tua palavra foi lida, dá-nos a Tua palavra uma vez mais pedimos, e oramos assim agradecidos no santo nome de Jesus, amém, amém, e amém. Podem se assentar, por favor. Quando eu fiz o seminário, eu ganhei um encartezinho, e eram cópias, xerox mesmo assim, de um dos nossos professores, o pastor Eduardo. Sequer tem o nome do autor dessas páginas, deve ter assim umas 40 páginas, e é sobre esse salmo aqui, não é? E na semana passada, enquanto eu pregava e me lembrava do salmo, eu me lembrava desse encarte, então eu fui buscá-lo lá nas minhas coisinhas, né? E aí eu queria resgatar o nome do autor, mas não encontrei. Mas o que eu descobri na introdução é de que ele escreveu falando sobre este salmo aqui, e ele foi missionário lá na Índia durante bastante tempo, pelo que eu entendi, mais da metade da vida dele, e isso na década de 60, vou falar chique agora, do século passado. Então ali por volta de 1960 ele era missionário na Índia, e então ele deixou a Índia para estar de volta nos Estados Unidos, e foi um tempo de reflexão, porque o coração dele estava lá na Índia,
mas Deus fez com que ele voltasse para os Estados Unidos, para um outro tempo, uma outra etapa. E às vezes é difícil, né, para o missionário ele se desligar do campo, porque ele está cheio de amor por aquelas vidas, mas ele precisou acolher aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. E, entre outras coisas, ele produziu literatura, e dentro dessa literatura, esse encarte. Não é? Eu não li o encarte todo para preparar esta mensagem, mas foi bom esse reencontro com algo que já me ajudou no passado, de qualquer maneira. Esse Salmo 37, ele está, na verdade, dividido em 3 grandes partes. Esses primeiros versículos aqui, um pouco mais até do que o versículo de número 7, ele tem o objetivo, e é um salmo de Davi, de contar para a gente o seguinte: Deus é alguém em quem se pode, Deus é alguém em quem se deve confiar. Então, Deus é confiável. É disso que o salmista está falando para a gente aqui. Mas está falando isso a partir de uma inquietação que a gente carrega. Não é? E essa inquietação é aquilo que a gente experimenta na vida de verdade. Não é? Quantas vezes nós não ficamos assim, indignados mesmo, de ver tanta coisa acontecendo por aí, fruto de corrupção, fruto de descaminho, fruto de tanta coisa errada na vida de tanta gente, e a gente olha para essas mesmas pessoas que não querem nada com Deus, que, assim, com toda a cara de pau, estão aí funcionando de uma forma toda desajustada, desacertada, e parece que está tudo bem, está tudo bom, parece que não tem nada a ver com eles, e eles caminhando e prosperando, e a gente fica assim, meio que passado com essas coisas, não é verdade? Então, esse é um drama da vida, é um drama da existência. Porque o mundo é do jeito que é, ou seja, né, habitado por gente pecadora como eu e você, né? Então, no mundo sempre vai ter esses descaminhos, e algumas pessoas nos seus descaminhos aparentemente estão se dando bem, e parece que vai ficar por isso mesmo. Então, o salmista, ele também tem esse olhar de desconforto, de inquietação, e ele expressa isso aqui na sua canção. O Salmo, né, é um saltério, né, um livro de canções, é um livro de orações. O livro de Salmos é muito rico para nos ajudar assim, em todo momento da vida, quando a gente quer dar graças e quando a gente quer lamentar também, e quando a gente quer perguntar a Deus, mas por que assim, por que comigo, por que agora? Enfim, o livro dos Salmos tem tudo isso para nos ajudar nesse caminho de espiritualidade saudável. E é por isso que o Salmo, ele começa já dando para a gente um conselho. Aí olhe comigo lá de novo, o que diz o salmista, não é? No versículo 1, não se preocupe com os perversos, não tenha inveja dos que praticam o mal. E depois ali, no versículo de número 7, quando ele está terminando, uma primeira reflexão que ele faz, né, para falar, olha, Deus é confiável, confie nele. Ele também repete o seguinte: não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Então, o conselho aqui é tirar os nossos olhos desse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Vai continuar tendo gente má, vai continuar tendo gente cheia de poder, vai continuar tendo gente que toma os recursos de todos nós e faz mau uso deles, quando deveria pensar na coletividade, no bem comum. Você vai continuar encontrando esse tipo de gente sobre a face da terra, fazendo essas coisas que deixam a gente assim, inquietos, né? Então, o conselho dele é assim, não é? Esfrie a sua cabeça. Diz para quem está ao seu lado assim: esfrie a sua cabeça. Esfrie a sua cabeça, não viva aborrecido, não é? E um outro conselho que também ajuda a gente
é para que nós não tenhamos inveja dos que praticam o mal. Quer dizer, não coloque como alvo seu alcançar as coisas que essas pessoas estão alcançando dessa maneira, porque você vai se perder. Então, por um lado, esfrie a cabeça, não fique aborrecido, não viva assim, porque você já sentou com alguém que tem um coração tão amargo em relação a tudo, que a pessoa só sabe falar dessas coisas, só sabe falar mal de político, só sabe falar mal de não sei quem. Não dá para ir por esse caminho, não é isso que ajuda a gente, isso não resolve, tá bom? Então, não resolve você ir por esse caminho. O salmista, ele aprendeu isso, e ele vai ensinar para a gente como é que a gente tem que fazer. Então, para a gente lidar com tudo o que mexe com a gente, porque tem o descaminho das pessoas e tem as preocupações que a gente carrega na nossa vida, fruto assim, de todo tipo de experiência humana, né? As questões próprias de família, o desemprego, a doença, são tantas coisas que são nossas, coisas de gente, que gera na gente muita ansiedade, não é verdade? Deixa a gente assim angustiado, às vezes desesperados, extremamente abatidos. Então o salmista, ele convida a gente para um caminho que esse irmão missionário que eu citei agora de pouco aqui, que escreveu esse encarte, ele vai chamar de o ciclo de uma vida vitoriosa. É por isso que eu citei o encarte, é por isso que eu citei o missionário lá de 1960, que trabalhou na Índia, porque eu queria fazer assim uma homenagem à obra de Deus na vida dele, trazendo esta mensagem, por assim dizer, e dando a esta mensagem o mesmo nome que foi a experiência que ele teve com Deus, o ciclo de uma vida vitoriosa. Porque nós estamos no palco da vida de verdade, caminhando, e a gente vai lidando com uma porção de coisas. Então, de tempo em tempo, a má notícia chega. De tempo em tempo, não é? A gente olha para alguém fazendo mal e isso mexe com a gente. Então, de tempo em tempo, a gente tem assim, um estímulo que vem da vida e que causa algo na gente de verdade. Então, de novo, a gente é convidado a lidar com esse tipo de coisa. Então, é como que se fosse um ciclo, né, que a gente vai experimentando na nossa vida, enquanto a gente caminha de forma retilínea, mas tem coisas que vão, de vez em quando, chegando de novo. E aqui tem um conselho, para a gente sempre ir pelo caminho que nos resgata de tudo isso. Então, o conselho aqui do salmista, o versículo de número 3, é o seguinte: confie no Senhor. Confie no Senhor. Como é que a gente faz para confiar no Senhor? É estar assim num acordo com Ele, estar numa espécie de contrato com Ele. Você contrata seguro para o seu carro? Por quê? Você quer ter a segurança que, se acontecer um acidente, se o seu carro for levado por um ladrão, de que você vai receber um recurso suficiente para você poder comprar outro, não é verdade? Você tem seguro da sua casa, você tem seguro de vida, aqui mal comparando. O que que você tem da seguradora? A palavra de que ela vai ressarcir você. Mal comparando, é uma espécie de acordo, uma espécie de seguro que a gente faz com o Senhor. Porque fé é algo que nós depositamos no que Deus diz para a gente que Ele vai fazer em nosso favor, na nossa história, e para usar a gente para abençoar outros. Sempre pense nessa perspectiva assim: o que Deus tem para mim é algo que me abraça, mas que também faz com que eu me transforme nas mãos de Deus,
num abençoador de outros cenários na vida de outras pessoas. Tem que sempre pensar a vida coletivamente, comunitariamente. Pense assim. Então não se feche. É meu, é para mim, sou eu, e ninguém tem nada a ver com isso, porque se você se fechar assim, você está na contramão do que é a vontade de Deus para a vida de qualquer pessoa nesse mundo. Esse jeito assim, ensimesmado de ser, é um jeito nosso de viver nesse mundo. Deus tem uma proposta diferente. Deus me convida e a você para nós pensarmos comunitariamente, tá bom? Isso é para a vida, é desde dentro da nossa casa, em favor de todo mundo, para onde todo dia a gente sai, para com essas pessoas a gente se encontrar. Quer essas pessoas nos favoreçam ou não. Quer essas pessoas queiram nos abençoar ou sejam pedras dentro do nosso sapato. Nosso compromisso na vida, por aquilo que a gente entende Deus falando, não muda por causa do outro com quem a gente se encontra no dia a dia. Guarde isso no seu coração. Então a gente precisa ter uma confiança no Deus que fala com a gente. Vamos pegar só um exemplo aqui na história. O nosso pai na fé, chamado Abraão. O Abraão, ele era um príncipe na terra dele lá. Só que Deus veio, falou com ele de uma maneira que o Abraão, ele foi totalmente envolvido pela palavra que Deus falou, e falou para ele assim, ó, sai aí do seu bem bom, e vai para onde eu te guiar. E não disse para Abraão para onde era, só disse, vai que eu vou te guiar. O que você faria no lugar de Abraão? Você abandonaria o certo pelo duvidoso? Fala sério. Para falar num português claro. Para a gente está dizendo abandonar o certo pelo duvidoso. O que Deus falou no coração de Abraão ficou tão certo que ele estava abandonando aquilo que era bom por aquilo que seria melhor. Você está entendendo? Enquanto a gente não alcançar isso, de que a vida com Deus envolve deixar aquilo que a gente diz é bom, e Deus está dizendo, mas o que eu tenho é melhor. É trocar o bom por aquilo que é melhor. Enquanto a gente não alcançar isso, você não vai confiar em Deus desse jeito aqui. Então tome uma decisão hoje pela manhã. Eu quero andar os meus dias, viver a minha vida, organizar-me na minha história, a partir do que Deus, por sua palavra, Ele já vem falando comigo. Com quantos aqui Deus já vem falando na sua história? Deixa eu ver quanta gente aqui já escutou a voz de Deus. Então, você já sabe bastante. E Ele quer continuar falando. Hoje também está falando. É por isso que aqui Ele vai dizer assim, versículo 3, confia no Senhor e faça o bem. Então, você fica com a palavra de Deus, com a orientação de Deus, e como que você vai se organizar na vida? Perseverando em fazer o bem, perseverando em fazer o certo. Mas por que eu tenho que fazer o certo se a maioria das pessoas, se for assim o seu discurso, faz o errado? Porque é certo. Precisa outro motivo? Por que eu tenho que fazer o que é certo? Porque é certo. Precisa mais? Se é certo, é certo. Tem o certo e tem o errado. Então, com o que é que eu vou ficar? Com o certo. Mas tem um monte de... Todo mundo faz assim. Então, mas você não entendeu que você foi convidado para ser diferente? Não para ser melhor, para ser diferente. Se isso faz com que o melhor de você apareça, então não é melhor fazer o certo? Faça o bem. Parece bobagem dizer isso, mas fala sério. Quantas vezes dá vontade de chutar o pau da barraca e falar, e sair fazendo como todo mundo? Quantas vezes talvez você tenha ido por esse caminho? Abriu mão, desistiu, quer saber? Pronto, falei, pronto, fiz, pronto, agora não pode. Tem que prestar atenção no conselho do salmista, que tem tanta coisa nessa vida que pressiona a gente para sair do esquema de Deus,
e ficar no esquema de todo mundo. Tem dois esquemas: o esquema do mundo, o esquema de todo mundo e o esquema de Deus. Ou você está num, ou você está no outro. Confie no Senhor, como eu já expliquei aqui, de um jeitinho assim hoje, e faça o bem. E nesse texto aqui, do versículo 3, dessa tradução que eu tenho aqui, e você viverá seguro na terra e prosperará. Não aparece aqui, mas na revista atualizada, em outras versões, aparece uma expressãozinha que eu sinto falta nessa tradução. Quando ele diz assim: alimenta-te da verdade. Como é que eu faço para seguir confiando em Deus? Ou seja, crendo que Deus fala e que Ele é capaz de cuidar de mim do jeito que Ele fala, de me guiar do jeito que Ele fala. Como que eu faço para manter a minha sanidade, a minha lucidez e seguir fazendo bem, se eu me alimentar com a palavra? Ou se eu me alimentar da verdade. Então, eu vou colocar dessa maneira: a verdade deve ser o meu alimento. Vamos falar sério aqui. Quanto de mentira você come todo dia? Todo mundo, de vez em quando, come umas mentirinhas. A gente já sabe, e não é para falar só disso aqui, mas a gente já sabe o efeito que as más notícias, que a mídia, que as redes sociais, elas causam na gente, não é verdade? Não tem de vez em quando a gente fala: nossa, preciso parar de ficar escutando essas coisas, está fazendo mal para mim. Tem gente que vai para a cama, depois, dependendo da notícia que viu na televisão, dependendo da notícia que viu aí, numa rede social qualquer aí, vai para a cama, porque fica malzão mesmo. E não tem muita mentira circulando, gente? Não é verdade? Muita mentira circulando. Então, tem isso. Mas tem muita coisa que a gente carrega de bagagem, que são frutos das nossas experiências na vida. Não é? Então, por exemplo, o salmista, ele olhou para o cara, para a pessoa, para alguém que, apesar de mal, aparentemente está se dando bem na vida, e às vezes ele está pensando assim: o que adianta eu servir a Deus? O que adianta eu ter um compromisso com Deus, eu levar em conta a palavra do Senhor, eu me organizar na vida a partir de um compromisso com o Senhor? Olha, o outro ali não quer nada e está dando tudo certo para ele. Então, isso fica na cabeça e faz com que ele desanime de seguir o Senhor, de servir o Senhor, de se organizar na sua vida a partir de um compromisso com Deus. Né? Mas qual que é a verdade? A verdade, como está escrito aqui, por exemplo, no versículo de número 2, né? É que, como o capim, esse pessoal logo secará, e como grama verde, logo murchará. Então, o fato é o seguinte: vai chegar a hora que, ou na vida, ou no porvir, eles encontrarão a sua recompensa, e não vai ser boa. E não vai ser boa. Jesus lhe conta uma história, não é uma parábola, é uma história que Jesus contou, do rico e do Lázaro. E Jesus vai dizer, não é para falar do rico, mas ali tem uma questão cultural, tem uma porção de coisas que agora aqui eu vou gastar um tempinho para explicar, outra hora a gente conversa, tá? Mas Jesus conta uma história para dizer que teve alguém que em vida não se organizou com Deus. Quando passou, recebeu o fruto de ter deixado Deus de lado. Então, o próprio Jesus, ele confirma o que o salmista está dizendo aqui para a gente. Que o perverso, esse que deixa a gente do jeito que a gente deixa, ele vai colher um dia o fruto da sua perversidade, do seu mal, do seu pecado. Não vai ficar sem juízo, não vai ficar sem resposta. Mas pertence a Deus, gente.
pertence a Deus. O Paulo ele vai ensinar para a gente o seguinte: não se ponha o sol debaixo da sua ira. Não é nem para a gente ir dormir, por assim dizer, levando essas coisas que acontecem no nosso coração. Ele vai dizer o seguinte: olha, não cultivem a vingança no coração de vocês, isso não pertence a vocês. Não pertence a vocês. Pague o mal com o bem. E assim vai. Esse é o ensino do Evangelho. Percebe como é um desafio para mim e para você? Sim ou não, gente? Sim ou não? O Ezequiel, quando ele escreve, lá atrás, no capítulo 36, versículos de 25 a 27, do livro de Ezequiel, ele vai dizer o seguinte: sabe o que eu vou fazer? Deus falando para o seu povo: eu vou derramar água para purificar vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. E sabe o que mais eu vou fazer? Eu vou derramar sobre vocês o meu espírito, para que vocês sejam capazes de seguir nos meus caminhos. Veja como toda iniciativa para ajudar a gente a ser funcional é Deus que toma. Ninguém sozinho vai conseguir andar com Deus se não der espaço para Deus trabalhar na sua vida. É por isso que o salmista está dizendo aqui: olha, alimente-se da verdade, coma daquilo que Deus está dizendo, é para você, essa comida é para você, eu preparei para você se alimentar da verdade. Então vá para a palavra, fique com a palavra. Sabe aquelas lembranças que a gente tem das coisas que a gente ouviu de quem quer que seja, que não ajudou nada a gente, que apequenou a gente? Quantos de vocês, quantos de nós têm memórias, não é? Pessoas que tinham, assim, autoridade sobre a gente, ou que deveriam exercer uma autoridade consciente, madura, responsável, mas que foram instrumentos para dizer para a gente que a gente não era nada, que a gente era lixo, que a gente não ia dar em nada, que a gente não ia chegar lá, não ia alcançar, não ia ter futuro. Essas coisas não ajudam. Essas mentiras que nos foram ditas pegaram na gente, grudaram na gente e limitam a gente, mas não precisa mais ser assim, pessoal. Alimente-se da verdade. Por quê? Porque se você está aqui ouvindo esta palavra e você está parando para escutar isso, que Deus, nosso Pai, não é? Em Jesus, abraçou-me, abraçou você, e está dizendo assim: sabe quem que você é? É meu filho amado. Essa é a verdade. E com o meu amor eu vou curar você. E com o meu amor eu vou libertar você de todos esses rótulos que você carrega. E aí cabe a você agora, todo dia, comer um pouquinho mais essa comidinha gostosa. Não é melhor essa comidinha que eu acabei de dar para vocês aqui pela palavra de Deus? Essa comidinha é melhor, essa comidinha que resolve para a gente, não aquela. Aquela lá já está cheirando mal, aquela lá é podre, joga fora, põe no lixo. Então é assim, por isso é que o salmista, ele vai contar para a gente aqui, por isso é que o salmista, ele vai contar para a gente o seguinte: busque no Senhor, versículo 4, a sua alegria, e Ele lhes dará os desejos do seu coração. Ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, não é? Mas veja bem, a proposta aqui não é uma barganha. Não está escrito o seguinte, deixa eu dizer o que não está escrito. Não está escrito assim: olha, agrade o Senhor para você receber de Deus o que você quer para a sua vida. Não é isso que está escrito aqui. Olha lá esse texto aí, ó. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. É agrada-te, numa outra tradução, do Senhor. Então, uma coisa bem diferente. É quando, e essa aqui é uma coisa para a gente responder, gente. Será que a gente tem alegria no Senhor? Será que a gente
busca nele a nossa alegria? Ou seja, será que a proposta que Deus faz para a vida da gente aqui é uma coisa que a gente, assim, de fato, está recebendo com entendimento e se torna motivo das nossas orações? Será que o tipo de vida que Deus propõe para a gente interessa ou não interessa? Vamos falar um português mais claro aqui. Olha, é essa vida que eu tenho para você, Júnior. Que tal? Quando eu digo, Senhor, se isso é o que eu preciso, então é isso o que eu quero, o Senhor me ajude a experimentar. O que vai acontecer se eu disser sim para Deus, para a proposta que Ele tem para a minha vida? O que você acha que passarão a ser os desejos do meu coração? Aquilo que estiver em sintonia com o que Deus está propondo para mim. Aí faz sentido o texto. Busque no Senhor a sua alegria e Ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Porque os desejos do seu coração estarão em sintonia com o que Deus já está propondo para você. Isso aqui, gente, é para que ninguém fique enganado. Para você não buscar um Deus que existe para fazer para você o que você acha que é bom para você, do seu jeito, mas para você buscar de Deus o que Deus está dizendo. É isso daqui que é bom para você, e eu quero que você se converta a mim, com tudo o que você precisa, com todo o seu entendimento, que você busque de mim aquilo que eu estou dizendo é a vida que eu tenho para você. É assim. E todo mundo tem que descobrir isso, e dar uma resposta para Deus a isso. Gente, é assim, é um exemplo muito simples, mas são coisas que fazem parte da história de todos nós, né? Então, veja bem, eu sou o marido da Lucimara, que um dia precisei dizer, tanto para a minha família como para a família dela, o seguinte, eu estou largando mão de ser advogado para abraçar uma outra vocação, que eu estou entendendo que Deus me chamou. Você entendeu que isso aí tem repercussão? Porque um dia eu tomei lá a filha do seu Mauro, da dona Dida, para ser minha esposa, e falei assim, eu vou cuidar dela. Agora, eu preciso confiar que Deus vai continuar cuidando da gente de uma outra maneira, que não vai ser por aquilo que eu decidi fazer da minha vida, mas por aquilo que Deus me chamou para ser. Então, tem toda uma história aqui. Você tem que perceber na sua vida como é que é isso. Do seu jeito aí, perceber como é que é esse processo na sua história e na sua vida. Então, eu tenho costumeiramente, de novo agora, preparando a palavra, pensando na palavra, eu tive que responder a isso. Se é nele que eu busco a minha alegria. Se é nele que eu busco a minha alegria. Não é? Então, o meu grande objetivo de vida, gente, sabe qual é? É ser pastor do jeito que Deus quer que eu seja, só isso. Por que eu vou me preocupar com mais? Não preciso me preocupar com mais nada. Só cumprir a minha vocação. No mais, o Senhor vai continuar cuidando, é só isso. Eu só preciso continuar deixando Ele cuidar de mim. Se eu não atrapalhar, Ele vai continuar cuidando de mim, vai continuar cuidando dos meus. Eu queria que você também experimentasse isso. Você está experimentando isso na sua vida? Só continua se agradando dEle, e Ele vai. E aí, para terminar, esse versículo aqui tão lindo: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará, e Ele o ajudará. Né? Sabe o que é entregar o caminho ao Senhor? É assim, abra-se completamente diante dele, conta tudo, fala para Ele tudo o que acontece em você. Abra-se, 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 abra-se. Vou confessar um negocinho aqui de novo para vocês, né? Não é bom, mas é uma coisa assim que a gente precisa, e é uma coisa que ao mesmo tempo assim, espero que ajude, né?
Teve alguns momentos na escola, né, na minha formação, quando eu estava antigamente a gente falava colegial. Aí a minha esposa está em casa falando, olha lá o Júnior denunciando quantos anos ele tem de novo. É assim. No tempo do colegial, né? E depois na faculdade também de educação física. Olha lá, Patrícia, eu passei por lá, né? Então, aí, em alguns momentos, né? Mas teve duas professoras, né? Uma professora de biologia no 2º grau e a minha professora de natação na Faculdade de Educação Física. Teve 2 momentos com classe, aquela coisa toda assim, que eu recebi um grande incentivo dessas professoras, né? Que falaram assim, olha, o Adilson, tal, não sei o quê, né? Esforçado, aquela coisa toda. Daí falaram assim para mim, olha, você vai conseguir fazer da sua vida o que você quiser. E foi um incentivo, eu entendi o lado, mais ou menos isso daí, né? E aquilo pega na gente assim, fala, né, uma motivação. Mas teve um momento, gente, que foi logo no meu primeiro ano de conversão, né? Teve uma noite, que foi aquela noite, assim, daquela visitação do Espírito Santo, sabe, Madalena? Aquela noite, assim, quando ele vem, derrama e enche a gente, assim, e o Senhor pôs no meu coração de uma obra que Ele tinha, né? Naquele dia, irmã Conceição, eu lembrei do que essas professoras falaram, e o Espírito de Deus me levou a entender uma coisa, né? Aquela palavra de Jesus, assim, no Evangelho de João, sem mim, nada podeis fazer. E eu fui levado a dizer, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso é nada, e eu não posso é nada. Então, costumeiramente, eu faço isso daqui, eu me abro completamente diante do Senhor, e eu não escondo nada dele, aí eu conto tudo que ele já sabe, mas ele precisa ouvir da minha boca. Olha, Senhor, às vezes eu penso assim, às vezes eu sinto assim, olha, Senhor, eu estou chateado com essa pessoa, Senhor, olha, eu conto tudo, eu me entrego completamente a Ele. Meu conselho para você, sabe essa coisa de entregar o seu caminho ao Senhor? Eu vou colocar dessa maneira hoje pela manhã para você. Você vai achar pregações de tudo que é jeito sobre o Salmo 37. A minha contribuição para você hoje é nesse sentido. Abra-se completamente diante do Senhor e conta tudo. E eu vou voltar na pregação da semana passada. Quando Jesus disse assim, naquela pesca maravilhosa, pastor, mas eu não estava aqui semana passada, nem lembro que você pregou semana passada, mas todo mundo lembra do dia que os pescadores lá foram lá, não pescaram nada, Jesus chegou no outro dia, e aí falou assim, ó, vai para o barco, lança a rede, aí encheu, e precisou vir em outro barco, porque não dava para tanto peixe que deu. E aí, o Pedro falou assim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, e Jesus disse assim, não temas, não tenham medo. Então eu vou voltar naquilo que eu disse semana passada. Você, meu irmão, minha irmã, querido, você que está pela primeira vez com a gente aqui, não tenha medo do que Jesus quer fazer com você. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida. Não se feche para isso. Não se feche. Porque a promessa aqui, do versículo de número 5 da palavra de Deus, é esse: entregue seu caminho ao Senhor, abra-se totalmente para Ele, conte tudo para Ele, submeta-se a Ele, confie nele, e Ele o ajudará. E Ele o ajudará. E Ele o ajudará. É nessa medida que a gente precisa andar com Deus e na presença de Deus. É para a vida, é para ser pai, é para ser mãe, é para ser marido, esposa, é para ser filha, é para ser patrão, é para ser empregado, é para ser gente nesse mundo. A gente precisa dessa experiência. E tem muitas outras riquezas aqui.
E no versículo 7, vai dizer, olha, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Esperar nele com paciência não é seguir vivendo sem fazer nada, é seguir, como a gente já aprendeu, fazendo bem, é seguir alimentando-se da verdade, é seguir fazendo aquilo que é a nossa parte, aquilo que é a nossa responsabilidade, porque a maior parte das coisas que a gente precisa mesmo, a gente não pode, não é assim, Richard? Só Deus. E a promessa dele aqui é assim, aquilo que é dele, ele vai fazer. Mas vocês entenderam dentro de qual cenário da nossa vida que Deus age? Entenderam? Sim ou não? Sim? Então nós vamos orar agora. E agora é aquele momento da gente responder em oração. Da gente responder com fé. Eu não sei, não é? Quando você hoje chegou aqui, que a gente sempre chega com uma expectativa, né? Assim, chega com uma expectativa de... Às vezes a gente chega assim, parece que não sei. Conhece isso? Às vezes a gente chega, parece que não sei. Hoje eu estou, parece que não sei. Mas, de maneira geral, a gente chega com uma expectativa. Hoje você ouviu essa palavra. Tem diversas propostas aqui para você responder em oração. Uma das coisas que sempre marcaram a nossa história como igreja foi a experiência do altar cheio de pessoas orando, buscando, inclusive no louvor. Vocês lembram como no louvor, às vezes o pessoal já chegava e já se colocava, né? Fique à vontade, sempre que você quiser. Mas esse momento aqui é um momento de resposta. É um momento que você vai trazer aqui a indignação que talvez você está carregando, você não consegue se liberar dessa indignação por quem quer que seja. Da inveja que talvez você deixou crescer dentro de você e que você precisa abandonar hoje diante de Deus. Da impaciência, da irritação que você desenvolveu, de olhar para tanta coisa que não tem te favorecido, não tem te ajudado como gente nesse mundo. E você hoje está escolhendo abandonar tudo isso na presença de Deus. Querendo você, vai chegando para cá. Vai se colocando aqui, de joelhos, de pé, mas vem aqui pertinho, porque os nossos intercessores vão chegar depois para estender as mãos sobre você, para serem instrumentos de Deus, para abençoar a sua vida. Talvez hoje, você precisa recuperar na sua vida essa ideia de confiar e ficar com o que Deus diz e não com qualquer outra voz para quem você tem dado ouvidos por aí, que tem mexido com você, tem desestruturado você, e você vai reconhecer diante de Deus, é uma resposta sua que você não vai contar para ninguém o que está acontecendo dentro de você, mas você vai contar para Deus o que Deus quer ouvir que você diga para Ele. Esse é o processo que eu estou vivendo, esse é o momento da minha vida, e eu preciso, diante do Senhor, me liberar dessas coisas. Quantas bagagens talvez você esteja carregando? Quanta coisa talvez hoje você precisa, como foi dito aqui, eu preciso hoje entregar-me para Deus. Vamos falar sério? Às vezes você está segurando umas coisas na sua mão, Senhor, pega. E o Senhor quer pegar, mas você não larga. Põe nas mãos de Deus hoje, abandona nas mãos de Deus, abra-se por completo. E diz assim, Senhor, eu desisto de estar no controle, eu preciso que o Senhor tome o controle da minha vida. Eu preciso que o Senhor tome o controle da minha vida. Eu cheguei aqui hoje, talvez, um pouco descrente no cuidado de Deus, por qualquer motivo. Essas coisas fazem parte da gente. Às vezes a gente fica assim, será que Ele pode mesmo? Será que na hora do vamos ver, eu contarei com a resposta de Deus, com o mover de Deus? Claro que sim.
Hoje é o momento de uma resposta de fé da gente como igreja a essa palavra singela, para a gente viver esse ciclo de uma vida vitoriosa. Confia, faz o bem, alimente-se da verdade, entrega o teu caminho, confia nele, ele vai te ajudar. Aquiete-se na presença de Deus, espera nele, e aí vem o problema, e aí você confia, e você continua fazendo bem, e você se alimenta da verdade, e assim vai, e você vai lidando com a vida, e você vai vencendo cada etapa que vai se apresentando, e você vai perceber como você vai se fortalecendo, Eu falo tanto de serenidade, eu percebo Deus sempre querendo que eu seja mais sereno. Eu falo tanto de precisar parar, e eu percebo Deus sempre falando, então pare e presta atenção em mim, deixa eu fazer. Eu tenho aprendido tanto com Deus cada ano que passa, gente. Eu queria que você respondesse também com a sua iniciativa de fé. Talvez você precise sair daí e vir até aqui e colocar, não porque eu preciso que você venha, mas talvez é um gesto, um ato de fé. Senão aí onde você está, só não deixe de orar agora, e não deixe de colocar diante de Deus. Podem chegar os intercessores. Enquanto eu vou orando aqui, os intercessores vão abençoando as vidas de todos vocês que estão aqui, tocando, estendendo as mãos. Vamos orar. Você que está em casa, que está dando uma resposta também a Jesus, faça isto. Talvez você esteja precisando, como eu disse no começo, esfriar a sua cabeça. Você anda muito irritadinho demais, por conta de tanta coisa errada que você já viu acontecer. Você sabe que às vezes esse negócio de gente de igreja que faz coisa errada, mexe mais com a gente que os de fora. Se foi alguém de igreja que fez coisa errada para você, esfria a cabeça, põe nas mãos de Deus, faz do jeito de Deus, perdoa, libera. Deus nosso Pai, hoje pela manhã nós nos unimos aqui em oração neste momento, cada um destes homens e dessas mulheres, dos que estão aqui no altar, aqueles que estão nos seus assentos, reagindo em oração, aos que nos acolhem nas suas casas, e que estão neste momento, dando uma resposta de fé. Tem tanta história que eles estão carregando aqui, tem tanta coisa envolvida hoje de manhã aqui, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, tem tanta situação, Senhor, que já mexeu e que continua mexendo com a gente não dá conta disso, mas hoje pela manhã, nós invocamos o Teu nome, ó Deus, nós invocamos o Teu nome nesse lugar, pedimos o Teu socorro, pedimos o toque da Tua mão sobre a nossa vida, sobre a vida de alguém da nossa família que nós amamos. O Senhor conhece o tamanho da nossa preocupação, mas nós estamos aqui declarando, nós confiamos no Senhor, nós vamos ficar com a palavra do Senhor, nós vamos abraçar a direção que é dada pelo Senhor, nós vamos nos organizar em torno do Senhor, porque a nossa vida é do Senhor e de ninguém mais, pertence ao Senhor e a ninguém mais. Abrimos mão de ter o controle para dar o controle ao Senhor, para devolver o controle ao Senhor. Nós estamos tomando uma decisão de fé, nós não nos distrairemos com mais ninguém, e quando qualquer coisa errada quiser chamar demais a nossa atenção, o Teu Espírito vai nos fazer lembrar da palavra, o Teu Espírito vai nos fazer lembrar do Senhor, o Teu Espírito vai de novo nos levar a confiar no Senhor, e a seguir para fazer o bem, e nós vamos nos alimentar da Tua palavra, nós vamos fazer de forma sábia, comer do Senhor, nos alimentarmos do Senhor, para termos força para a vida, para termos aquilo que a gente precisa. E
Então hoje pela manhã, Senhor, escuta a nossa oração e abençoa o seu povo que quer ser vitorioso no Senhor. A nossa vitória está no Senhor. É no Senhor que nós somos mais do que vencedores contra todo pecado e contra tudo que, ó Deus, essa vida desajustada no mundo pecador nos propõe e que nos desumaniza e que nos apequena. A nossa reação está no Senhor, nesse compromisso que nós temos com o Senhor. Colocamos nas tuas mãos todo mundo com quem a gente convive que não ajuda, que não favorece, aqueles que nos perseguem, aqueles que liberaram palavras complicadas, palavras duras, palavras que nos feriram, que nos machucaram, aqueles que foram injustos, aqueles que foram maldosos. Nós colocamos todas essas pessoas nas suas mãos, liberamos perdão, declaramos: estão perdoados no Senhor, e pedimos graça e cura para nossa alma, e que assim o Senhor seja glorificado. Que todos aqueles que estão tomando uma decisão por Jesus hoje pela manhã, que estão declarando a sua fé em Jesus hoje pela manhã, sejam abraçados pelo Senhor nesse momento. Nós tudo entregamos nas tuas mãos, oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, viu, queridos e amadas, que chegaram aqui para estar, e você que está também aí. Vamos cantar juntos Oferta de Amor, que todo mundo conhece. Vamos ficar de pé para a gente cantar assim de peito aberto, e você levantar a sua mão. Veio, Senhor, minha vida oferecer. Cante comigo, cante conosco. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois para te adorar, te adorar, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faço o que está em teu coração. Declare, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Gente, é com intensidade, viu? Não se engane com qualquer limitação que às vezes a gente tem nessa expressão assim. A força da nossa decisão aqui, sabe de que aparece? Todo dia, toda hora, ao lado de todo mundo, em qualquer lugar.
É ali que a força da nossa fé, que o poder do Espírito Santo vai se manifestar. Aqui você tenha toda a liberdade para você se derramar, para você buscar clamar, cada um tem a sua expressão. Mas é lá na vida, onde a vida de Jesus que está em nós, ela aparece com força. Amém? Abra suas mãos. Ô João Vitor, obrigado, viu? A Maria Alice ali, obrigadão, viu, filho? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Não vá para casa sem cumprimentar quem está pertinho de você, e eu te dou um abraço ali na saída, tá bom? Deus abençoe de casa também.